Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. Nós, Oblatos de São José, temos uma figura muito importante na nossa história, especialmente na história da província do Brasil. Trata-se do servo de Deus, Padre José Calvi. E quero partilhar com vocês mais algumas ideias a respeito desta, como eu disse, figura importante e inspiradora que nós temos e queremos propor também para que outros conheçam e busquem a intercessão. Padre José Calvi, uma alma sacerdotal. Uma alma sacerdotal é aquilo que nós imaginamos, cremos, que foi preparada por Deus em função de uma missão. A missão que um presbítero, que um padre, vai desempenhar em nome de Cristo, com Cristo nas suas ações. Junto com a vocação, que é um chamado, o vocacionado recebe os dons necessários para desempenhar este papel. Fazer Cristo conhecido, seguido, encontrado no meio das pessoas, através da palavra, através dos sacramentos e do serviço da caridade. Se todos recebem, se todos os chamados, os vocacionados recebem de Deus tudo o que vão precisar para vivenciar bem a própria vocação, a diferença está na correspondência, isto é, na resposta que aquele que recebeu oferece para Deus através das pessoas. Porque alguns correspondem 100% com aquilo que receberam. Outros correspondem menos, 50%, 30%, de acordo com as suas realidades pessoais, com as suas características humanas, com os seus recursos psicológicos, enfim. Para compreender, então, como o jovem religioso José Calvi, no início do século XX, correspondeu ao grande dom de Deus, que é a vocação presbiteral, nós podemos pegar como exemplo a palavra de um oblato de São José, que depois foi um dos superiores da congregação, o padre Luigi Garberolio. Esse padre, ele foi confessor do padre José Calvi durante os anos em que o José Calvi, ainda muito jovem, fez o noviciado. O padre Luigi Garberolio dizia assim: sempre admirei no jovem Calvi uma piedade profunda, uma humildade sincera, uma modéstia angelical, uma caridade indulgente e uma confiança filial em seus vários superiores para os quais ele não tinha segredos. Ele vivia de fé e para ele os superiores eram verdadeiramente os representantes de Deus e por isso mesmo ele os tinha como os seus pais. Continuou o padre Luigi assim: recordo que quando ele era estudante de filosofia e teologia, quando Calvi era estudante de filosofia e teologia, e também depois, jovem padre, nas primeiras semanas de ordenado, quase todos os dias ele vinha espontaneamente ao meu escritório para confidenciar-me seus pensamentos, seus afetos. Era de uma delicadeza de consciência tão admirável que na ocasião, e ainda agora, diz padre Luigi Garberolio, estou convencido de que ele conservou até a morte a inocência do batismo. Um outro oblato de São José, o irmão Lino del Castagnet, lembra de quando o jovem José Calvi ia, durante as férias, passar um pouco de tempo na fazenda da sua família em Casabianca. O irmão Lino dizia assim:
posso testemunhar que gostávamos muito da companhia do jovem Calvi e que o seu aspecto juvenil e sereno, o seu sorriso, suscitavam pensamentos santos, tanto que dizíamos mais ou menos assim: que pessoa boa é o irmão José Calvi. Parece até um novo São Luís Gonzaga. E continua o irmão Lino: em mim nasceu até o pensamento de que o jovem Calvi fosse isento do pecado original. Tanta era a compostura em cada ato seu e a modéstia que transparecia na sua alma. Um outro oblato ainda, o padre Carlo Ferreiro, atesta que quando ele foi, o padre Calvi, o jovem Calvi, foi mandado para a cidade de Saló, por causa da sua enfermidade pulmonar, os superiores, escrevendo aos padres lá daquela cidade, que iriam recebê-lo, dizem mais ou menos assim: nós vos mandamos um novo São Luís. É bom que a gente entenda que essa ideia de São Luís, trata-se de São Luís Gonzaga, era uma ideia muito valorizada na espiritualidade daquele tempo. Porque esse São Luís, jovem religioso, jesuíta, que não chegou a ser ordenado padre, mas que vinha de uma família rica, muito rica. E ele entrou na vida religiosa e optou pela pobreza e também pela pureza. E dedicou-se intensamente aos necessitados, acabando até por entregar a própria vida por conta de tratar de enfermos num momento de saúde pública muito debilitada na cidade de Roma. Então é uma história assim dramática, mas que mostra a dedicação de um jovem que não centrou-se em si mesmo, mas colocou a sua atenção nos outros, mas partindo de espiritualidade séria, segura, partindo de Deus. Então essa ideia de São Luís Gonzaga como modelo de espiritualidade, de dedicação, de afeto, todo ele voltado para Deus, é usada frequentemente para indicar jovens tocados por esse estilo de vida, este chamado especial. Hoje nós usaríamos outros exemplos, provavelmente, mas naquele tempo se usava esta referência. E o padre Calvi, ou o jovem estudante ainda, José Calvi, teve estas referências aplicadas a si mesmo. Um novo São Luís. No dia 29 de maio de 1926, com outros 6 oblatos de São José e um aluno do Seminário Diocesano de Asti, José Calvi foi ordenado padre pelas mãos, pelo Ministério Episcopal de Dom Luís Spandre, bispo justamente de Asti, na grande catedral de San Secondo, em Asti. Sabendo que, naqueles momentos de sobre-humana emoção, seria impossível a ele, Calvi, formular desejos e propósitos, ele preparou um escrito para si mesmo, marcando a sua experiência da primeira celebração eucarística por ele presidida. E ali estava mais ou menos escrito, uma espécie de um santinho pessoal, uma página pessoal para ele mesmo lembrar-se daquele momento. Então, o título é Intenções do Santo Sacrifício na minha primeira missa de 29 de maio de 1926. Ele escreve: Ó Jesus vítima, preservai-me em toda a vida sacerdotal do pecado mortal, do pecado venial deliberado, da tibieza na celebração da Eucaristia e nas orações. Se não, levai-me convosco. Jesus, humilde de coração, fazei-me amar o escondimento e desejar as humilhações. Que eu seja tranquilo e operoso no silêncio e ardente na justiça,
como o meu santo fundador e pai, do qual desejo tornar-me parecido. A congregação dos Oblatos de São José crê na santidade pessoal do Padre José Calvi e propõe Padre José Calvi como modelo de espiritualidade, de caminho, de ação, de vida. E propõe também esta oração que eu quero agora dizer com vocês. Ó nosso querido Padre José Calvi, que fostes para todos um límpido exemplo de pureza, modelo inigualável de obediência e exemplo luminoso de caridade para com Deus e o próximo. Dignai-vos alcançar também para nós estas santas virtudes, tão necessárias para a nossa vida espiritual. Queremos, como vós, levar uma vida autenticamente religiosa e cristã e atrair ao caminho do céu, com o nosso exemplo, os que estão distantes de Deus. Obtende-nos, de modo particular, com a vossa intenção, junto de Deus, a graça que vos pedimos. E aí você faz o seu pedido, a graça que você necessita, e confia na intercessão do servo de Deus, Padre José Calvi. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, do lado do Santuário São José, em Apucarana. E desejo a todas e a todos graça e paz.